Fala, tropa, hoje na resenha com o dublê, tô aqui com o mestre Samuel Brandão, fisioterapeuta mais brabo que tem. Qual é? Vamos pra resenha. E aí, Samuel, primeiramente estamos aqui, né, falar um pouquinho da All in Health, estamos aqui na fisioterapia na Barra da Tijuca, Olegário Maciel. Pô, aqui é top, né? Quem vem para Olegário para tomar um biricutico, né, pode vir aqui antes, né, fazer um recovery, fazer o tratamento. Vamos pra resenha, Samuca. Pô, vocês acham que eu viajei o mundo todo? Fisioterapeuta também viaja, também roda pra caraca. Conta um pouquinho aí, Samuca, pra gente como é que é essa parada de rodar o mundo com o futebol também, só que sem ser no campo, né? Na fisioterapia, na parte de dentro ali do futebol. Bom, boa tarde, né? Dublê, né? Conheço o dublê desde que era Serginho, né? Quando era molequinho, 15 anos. Prazer ver a evolução dele aí, sempre, né? Não sei nem se pode falar isso, se não puder depois tu corta. Né? Pode falar, mas é. Dublê é um personagem que ele criou e deu muito certo, mas todas as vezes, desde pequeno, todas as vezes que precisou fazer fisioterapia, extremamente profissional, extremamente dedicado, sempre fez tudo, né, que foi proposto. Então, né, antes de mais nada, parabéns pela dedicação e pelo profissionalismo sempre que foi preciso e solicitado. Muitas vezes, né? Algumas. Não muitas, mas algumas. Quanto às viagens, né, eu não só com futebol, né, mas com a fisioterapia, passeando também, já são mais de 20 países, né, com a fisioterapia. Mais inusitado, sem dúvida alguma, foi o Comitê Olímpico Chinês, que eu cuidei de uma atleta tricampeã no patins no gelo chinesa. Patins no gelo, caraca. Então depois dessa, eu falo que depois dessa não tem mais nada que eu não vou conseguir resolver. Se eu curei essa paciente, não vai ter nada que eu não vou conseguir, porque é um esporte que não é a nossa realidade. E é diferente tu tratar uma pessoa de outro esporte, sem ser do futebol, ou a do é igual praticamente? Não, a dor, né, o pós-treino, a prevenção é relativamente igual. O que muda é a biomecânica do esporte. Você precisa de um tempinho para estudar a biomecânica do esporte para você saber o que ele solicita mais, o que ele solicita menos, a intensidade, o volume. Você tem que estudar para entender, para você poder intervir da melhor maneira possível. Mas depois que você entendeu, não faz diferença nenhuma esporte. O ombro, eu posso jogar com o ombro meio baleado, né? Mas, pô, o meu pé ali não pode estar tão baleado, né? Já aconteceu, até é interessante. Aí vai lembrando, né? Resenha é bom por causa disso. Você vai lembrando a história. Uma vez, seleção brasileira sub-15, o garoto tomou-lhe uma pancada, caiu no ombro, quase luxou e tinha que jogar daí a 2 dias. Aí tratamento intensivo, conseguiu jogar. Talvez se fosse o pé não dava. Sim. Mas o ombro... Sim, né? Maneiro. E o jogador sempre joga com dor, não tem como, é muito difícil. O atleta de alto rendimento, né, para mim e para a maioria que convive, não é nada saudável. Ele está sempre ao estímulo, o estímulo dele sempre ao extremo. Então, ele tem que sempre evoluir a carga, evoluir o treinamento para performar mais. Quanto mais ele treina, mais ele melhora. Quanto mais ele melhora, mais ele treina. Então, ele está sempre no limite. Esse é o nosso maior desafio da fisioterapia. Tentar achar esse ponto de equilíbrio entre a capacidade e a demanda, que ele dê o máximo, mas que não arrebente. Então, tem que sempre subir gradativo, máximo possível, mas que ele não arrebente. Máximo possível, mas que ele não arrebente. Então, a gente tenta ser... Óbvio, a fisioterapia é a minha parte, mas hoje, né, é tudo integrado. Departamento médico, essa evolução também foi bem interessante. Alguns ainda são centralizados no médico, mas muitos, né, dos departamentos médicos já andam quase que horizontalmente. Médico, fisioterapeuta, psicólogo, preparador físico, dentista. Então, todos dando a sua contribuição em prol da melhor performance do atleta. Vamos dar um exemplo aqui, torção. O cara torceu o tornozelo. Pô, o cara não tem como ele aguardar ele ficar 100%. Irmão, botou a chuteira no pé, dá pra ir pro pau, vai lá ele. Exato. Fora. Então, é exatamente isso. Aí o que vai, né, entrar para discussão, né? O departamento médico, o treinador, torceu o tornozelo. Ele não está 100%. O próximo jogo é a final do campeonato. Botou a chuteira, pode estar inchado, pode estar com dor, ele vai tomar algum analgésico, vai fazer o melhor possível, ele vai jogar. Depois continua tratando. Ele vai evoluir o máximo que ele puder
e o suficiente para que ele consiga desempenhar a performance dele da melhor maneira possível. Agora, imagina que ele tem uma torção grave e ele tem jogo daqui a 2, 3 semanas. Poupa ele um jogo, não custa. Entendeu? Aí a recuperação é mais lenta. Você pode acelerar um processo, mas cada um tem um tempo. A gente tem a fisiologia, a gente tem a ciência que norteia o nosso tratamento, mas tem a individualidade de cada atleta que deve ser levada em conta. Então a gente consegue direcionar e criar protocolos, mas sempre respeitando a individualidade de cada um. Sim, e tem muito jogador que sente uma dorzinha, o cara já quer parar, né? E eu acho que o cara ele tem que entender que ele vai ter dor na carreira dele até quando ele parar, irmão. Então, como que botar isso na cabeça desse moleque? Mesmo, um moleque, pô, tô com uma dorzinha aqui, não vou porque pode ficar pior, eu posso ficar, mas até o cara entender, você chega nele e fala pro cara, não, pô, tem que ir, dá pra ir. Então, eu posso dar a minha opinião baseado no que eu tiver de dados no momento. Você trabalha, eu já trabalhei de estrutura que não tinha nada e só tinha eu, e estrutura que tinha tudo que eu quisesse, né? Até o que você imaginar tinha. Aí é muito mais fácil, você tem muito mais embasamento para você opinar. Você tem exame de tudo que você imaginar, seja bioquímico, seja de imagem, o que for você tem. Então você mostra, né, com um dado que subsidia aquilo que você está falando. Agora, se você não tem, você vai ter teste que você vai fazer, né, nada de imagem, nada que você sustente 100%, mas pela experiência que você tem e pela comparação com outros que você já passou iguais àquele ou similares, você vai poder dar opinião quase tão eficiente, quase tão eficaz quanto com todos os exames. Mesmo estando tudo 100%, vamos botar assim, todas as condições, se a cabeça do atleta não tiver 100%, não vai adiantar. Ele não vai desempenhar como o outro que pode estar 80%, mas está com a cabeça 100%. Tipo, quando a gente estava lá no Vasco, eu lembro que você chegava sempre para um atleta que estava com dor, você falava assim, de 1 a 10, qual é a tua dor? Como que é esse teste? Assim? Não, isso a gente tem uma escala científica, né, que você vem de 0 a 10. E isso você, quando leva para a prática, é uma forma simples e barata e que você pode levar em consideração e vai usar como referência para muita coisa. Se não tiver nada e usar a escala visual, né, analógica do EVA, né? Você pode usar isso como referência, porque ainda mais se o atleta já tiver uma estrada, ele sabe o que é dor, né? Ele já teve várias vezes aquela dor, talvez não igual, mas ele já machucou, já torceu o tornozelo, ele pode não ter tido uma lesão grave, mas ele já sabe o que é dor, ele já passou por isso. A maioria dos atletas de futebol vem jogando desde 6, 7 anos. Quando ele tem quantos anos? 32. Pô, você sabe o que é dor? Se é grave ou se não é. Você pode se enganar? Pode. Mas eu vou te falar que 95% das vezes você sabe se tem alguma coisa grave ou não. Se dá pra segurar mais um pouquinho. Pô, não dá. Ou você pode achar, pô, dá, mas não vou. Porque já aconteceu isso, né? E eu forcei, né? Tipo, se eu falar que a minha dor é, pô, tô com uma dor na coxa, aí tu vai perguntar, eu vou falar, pô, 4. Pode ir. Pode jogar com uma dor 4? Pode jogar. Poxa, pode jogar. Ativo o que precisa. Por exemplo, eu tô com uma dor aqui no quadríceps. Eu vou te dar uma orientação. Sempre que possível, aumenta a tua passada que você joga mais para a cadeia posterior. Você dá uma poupada ali. Vou tentar fazer umas ativações para poder você ativar melhor o quadríceps quando solicitar, entendeu? O ideal é que não sinta nenhuma dor. Que você consiga desempenhar, né, para quando for jogar o seu 100%. Mas se não tiver e essa dor não tiver nada de imagem, nada que realmente te faça sair mesmo, que possa gerar uma lesão grave, vai embora. Já que tu falou sobre estrutura, vamos dar um exemplo aqui que eu já tive em várias barcas furadas. Eu já tive clube que não tinha nada. Mas assim, a Ásia, né, os caras usam muito massagista, né? Quase não tem físio lá, é muito massagista. Mas vamos lá, se você tivesse que ir para uma barca furada e o clube não tivesse nada para tratar, você conseguiria fazer o seu papel ali como físio sem a estrutura? Sim, cientificamente, né? Tecnologia acelera, né? Melhora, potencializa, mas cientificamente o que resolve é fortalecimento, sono, alimentação e hidratação. Todo o resto é complemento. Você consegue melhorar, potencializar. Se você conseguir, dentro de um cronograma, né, implementar uma filosofia que o que está fraco fortalece, o que não dorme, conseguir fazer com que ele durma, o que se alimenta mal, passa a se alimentar. Provavelmente nesse clube eles não fazem isso. Se você fizer isso aí, você já vai gerar uma mudança, um benefício tão grande
Que se você ainda implementar a tecnologia, beleza, melhor ainda. Mas o que eu acho interessante é justamente isso. Me atrai muito mais um desafio, um lugar que não tem nada, do que um que tem tudo. Que tem tudo, beleza, é maneiro, mas não me desafia tanto, sabe? Então, posso levar para uma barca furada? Pode. Ficar pouco tempo, lugar que eu não conheço, eu vou. Não tem problema. E essa quantidade de máquina nova que está vindo aí? A gente vê aí nesses clubes novos aí que os caras estão investindo pesado num maquinário. O que você tem a dizer sobre esse novo mundo, né, que está no futebol agora? Então, é extremamente interessante. Mas como o futebol movimenta muito dinheiro, muita coisa que tem no futebol não tem comprovação científica nenhuma. Usa porque é moda. Depois, quando vai se pesquisar, vê que não adiantou nada. Mas mesmo sem adiantar nada, se você é o atleta, eu te dou isso aqui, dublê, isso aqui é bom pra caraca, tu vai ficar bom, aí tu bota na tua cabeça que aquilo é bom e usa. E vamos botar assim, entre aspas, né, cientificamente não teria benefício, mas você bota aquilo e acha que tá bem, deixa usar. Entendeu? Se não atrapalha, zero problema. Eu sempre falo, né? Eu falo e a ciência, né, comprova isso. Fisioterapia hoje, baseada em evidência, né? É o que tem comprovado cientificamente, experiência do profissional e a preferência do atleta. Então ela tem que ser levada em conta. A gente vai fazer as correções, vai fazer o que tem que fazer, mas também tem que ser levado em conta. Como o atleta está no momento psicológico, como ele está, né, desempenhando. Imagina que você está num clube, é o camisa 10, joga todo o jogo metendo 10 gols. Você acha que você vai ter o mesmo desempenho que está o outro lá de reserva, não joga 6 meses com salário atrasado? É impossível. Ele pode estar na melhor estrutura do mundo. Para ele vai ser a pior. Então, é você tentar potencializar o que tem de melhor e tornar possível os que não tem de melhor, que ele consiga, né, o que ele tem para fazer o mais homogêneo possível. Não adianta de 30, se tiver 11 satisfeito, não vai andar. Não vai andar. Você tem que, o mais difícil é justamente isso. Por isso que quanto mais estrutura é melhor. Porque você consegue minimizar o que está de errado. Quem tem muito dinheiro, mesmo assim também não é garantia, né? Mas na probabilidade é menor de dar problema quando você tem maior estrutura. Não quer dizer que vai encaixar. Você pode ter um time que gastou milhões e não encaixou. E aí? Tem muito time assim que bota bastante grana, que faz muita coisa e acaba virando muita mídia, né? E isso, com um time que tem muita torcida, os caras acabam que metem pra, gastou tanto nisso, os caras estão tudo machucado aí. Exato. Não, beleza. E agora vamos falar de uma paradinha que todo mundo quer saber, né? Todo mundo acha que o Neymar ele se machuca pelo extracampo, por isso, por aquilo. Só que ele vem de uma lesão grave. O que você tem a dizer dessa recorrência? Ele volta, joga alguns jogos, machuca outra vez? Então, não sei, né, do histórico dele. Eu sei que a gente vê na televisão, teria que perguntar para o fisioterapeuta dele que acompanha, porque a gente opinar de fora sobre a condição de um atleta, eu acho que é até leviano, porque você não sabe o dia a dia dele, você não sabe se ele treina ou não, você opinar pelo que você ouve o outro falar, pelo que aparece na televisão, eu como profissional da área de saúde, eu jamais falaria isso. Eu gostaria de ouvir a opinião. Se tiver num congresso, eu encontrar o fisioterapeuta dele, o outro, como é que tá? Qual o tipo de lesão? É recorrente? Não é? Treina? Não treina? Eu não opinaria como profissional. Assim, vamos botar como torcedor, que eu acho ele, assim, fenomenal. Eu acho, depois do Ronaldo, o melhor que a gente teve, né? Ronaldinho, é ele, não tem outro, nem perto. Pensa que, né, como eu falei há pouco, o garoto começa, sei lá com que idade ele começou, mas 6, 7 anos. Por aí, Imagina a quantidade de porrada que ele tomou, o músculo, né, ele tem quantos anos? Também não 33. sei. 33, mais ou menos na tua idade. 33 anos. Imagina o cara sempre jogando, né, nos melhores times do mundo. E pra ele performar isso que ele performou, ele sempre treinou muito. É impossível ele não ter treinado muito pra jogar aquilo. Não é uma máquina, né? Ele faz extracampo, né? Isso aí é problema dele, a vida dele. Isso aí quem tem que saber é o treinador dele, se vai botar ele pra jogar ou não. Isso pra mim é também hipocrisia das pessoas que julgam. Isso aí é a vida dele. Se ele não performou, isso é o meu ponto de vista. O presidente dele não renova o contrato dele, ou cobra a multa dele porque ele não cumpriu alguma coisa, né? Tá lá, vai treinar, se todo mundo treina. Não, ele não treina, mas chega no jogo, mete 3 gols. Eu queria no meu time, se tivesse assim.
Se você pedir opinião de torcedor, ele com 60% a 70% da capacidade dele, se não tiver 100, para mim eu levo para a Copa. Mas isso é de torcedor. Agora, julgar, né, o atleta sem saber a opinião técnica de quem convive com ele, eu não acho muito indicado, não. Eu não faria isso, não. Existe muito, como eu estou no futebol há muito tempo, eu já vi muito isso, principalmente de quem volta de uma lesão assim de 8 meses, 9 meses, a 1 ano, o cara ter outras lesões recorrentes a essa. Não, só que como é o Neymar, né, aí vira uma bomba. Exato, isso pode acontecer. Falando da lesão, aí vamos tirar que é o Neymar, né, um atleta que é de mídia e tal. Você tem uma estrutura que você nasceu com ela há 33 anos, você tem. Aí você rompeu, aí você botou uma outra que tirou de um outro pedaço do teu corpo. E aí você volta em 8 meses, você pode voltar, né, 100%? Eu não acredito. 100% eu acho que não fica. Ele pode ficar o melhor que for, ele pode melhorar a capacidade. Se ele já não tivesse tão bem antes, ele pode treinar mais. E aí, comparado, né, com o que ele estava, ele passar a 100%, beleza. Mas comparar com o 100% que ele teve quando tinha o auge dele no Barcelona, nunca mais vai ser. Pela idade, pelo desgaste, pelo que não foi. Mas ele com 70% da capacidade dele com que ele joga... É o melhor ainda. Pra mim é o melhor, disparado. Todo dia os caras falam, machucou porque tava na balada, machucou, os caras... E ele posta às vezes, né? Às vezes até indiretamente, uma outra pessoa que tá lá na casa dele, ele joga lá o seu videogame e tem alguém fazendo algum tratamento nele ali. O cara, pra ele chegar num nível desse, ele teve que trabalhar muito, teve que abdicar de muita coisa. Não tem como. Isso aí só ele que sabe o que ele passou pra estar ali e... Não acho que não cabe a gente opinar. Eu acho que quem opina é porque é a profissão dele, tem que falar, né? Aí vai vender, opina. Sim. Mas muitas das opiniões eu não concordo, não. Beleza. E agora, tu teve passado por tanto lugar assim, quais foram os países mesmo que você teve? Com futebol. Ah, com futebol eu fui pouco, eu fui mais com... Futebol foi mais aqui mesmo. Eu fui mais os países mais inusitados, né? Foi Bielorrússia, Polônia, Cazaquistão, China, o resto é normal, Itália, Inglaterra. Tu teve em Portugal também, não teve? Tive, mas Portugal fui fazer doutorado, mas não acabei, que aí fui para a China, eu tive que interromper. Desses países aí, qual foi a parada mais inusitada assim que tu viu assim? Assim... De qualquer coisa, no futebol, fora, ter que sei lá, um rango, chegou pra tu comer de uma comida doideirada. Eu não comi, mas eu vi na China cérebro de macaco. Caraca, sério? Cérebro de macaco. Eu vi, cheguei a ver, mas não comi não. Sério? Mas o que? Uma sopa? Não, vem o cérebro de macaco mesmo, sem a tampa, o cérebro assim, com a cabeça do macaco. Pô, destampa assim. A cabeça do macaco vem no prato? Cérebro de macaco. Isso aí é loucura. Em shopping tem, eu não lembro o nome, mas cabeça de pato. Tem um monte assim, enfileirado assim. Não, pato eu já comi. Pato eu já comi lá em Laos. Pato eu também já comi. A gente aqui no Brasil tem arroz com pato, mas lá as cabeças de pato. Tudo enfileiradinho assim. Pô, cabeça de pato. Aí vende, né? É uma iguaria também. Isso aí tem aqui também, né? Eu não como, mas tem, né? Pé de pato, pé de galinha, eles comem isso lá também. Escorpião. Pé de galinha falou que é bom pro colágeno, né? Tutano, eu não sei. Aí tem que perguntar ao nutricionista. Tá? Também não gosto. E hoje você tem uma clínica? Você tem quantas clínicas? Então, eu tenho uma que eu já tenho desde 2003, né? Que é em Jacarepaguá. A gente tem uma filial dela dentro do hospital em Campo Grande. E essa daqui que eu sou sócio na Barra da Tijuca, na Olegário Maceió. E o que o futebol ele traz como aprendizado para a clínica aqui? Para você tratar uma pessoa que não é um atleta, o futebol ele agrega em quê para tratar uma pessoa? Quando você trabalha com futebol, acaba que você vê determinada lesão mais, né? Porque tem o tempo todo, por exemplo, entorse, né? Estiramento, você acaba vendo muito. Porque tem contato o tempo todo, então você tem muito daquela lesão. Isso facilita. Mas eu costumo falar que é muito mais fácil tratar um atleta do que um sedentário. Porque o atleta, ele tá 100%, né? Ele, seja lá por qual motivo, vamos botar que ele cai para 20%, mas na teoria ele vai voltar para 100%.
né? O sedentário, ele quer jogar o atleta que tem 100% de capacidade, mas ele tem 20 e nunca teve 100. E ele quer ter 100, ele não vai ter. Ele está acima do peso, ele está com a idade avançada, ele nunca treinou e ele quer desempenhar igual, não vai. Não adianta. Entendi. E é lucrativo trabalhar com futebol aqui no Brasil? Tipo, como eu posso dizer, sem ser no top, sem ser no profissional. Eu ia falar. Trabalhar, vamos botar do sub-20 para baixo, é lucrativo? Então, eu não sei a estatística, posso até pesquisar e te falar para você colocar, mas é exatamente isso. Você tem o futebol, que é Série A, Série B, vamos botar até C, talvez ganhe relativamente bem. E tem todo o resto, que deve ser 90%, 95% de jogador de futebol, né? Então a maioria ganha muito pouco. Então, se você pegar como referência esse clube Série A e B, é rentável. Mas um fisioterapeuta que trabalha num clube de Série A e Série B, dependendo, não vai ganhar o mesmo que um empresário que tem uma clínica. Aí vai depender, entendeu? Cada realidade vai ser, assim, meio que particular. Entendi. Mas, no geral, eu acho que a imensa maioria ganha pouco. Ganha pouco. No futebol. E se você puder passar alguma mensagem para quem está iniciando agora, o cara recém-formado em físio ali, ele quer trabalhar com futebol, o sonho dele é trabalhar, qual o papo que você pode dar para ele? Escolhe outro sonho. Escolhe outro sonho. Não, brincadeira, o sonho não tem preço, né? O que eu costumo dizer, seja futebol, seja vôlei, seja basquete, seja ter um negócio, estuda e aprende a pensar. Quando te derem alguma informação, ainda mais hoje com a internet, que a gente tem muita informação, você tem que ter o senso crítico para poder pensar se aquela informação é válida ou não. E eu nunca tive estagiário, agora fez o evento, aí tem um estagiário aqui, a gente começou a levar outros para o evento. Aí eu sempre pergunto, eu estou fazendo, eu fiz isso, tá, mas por quê? Para quê? Se não souber o porquê e para quê, não tem por que fazer. Fazer por fazer é melhor não fazer. Eu vejo muito na fisioterapia, né, o paciente, a maioria é leigo. Por mais que tenha internet, ele lê aquilo ali, mas ele não sabe entender nem julgar se é bom ou ruim o tratamento. Ele vai saber se melhorou ou não, mas não necessariamente melhorando, ele teve o melhor tratamento que poderia. O que eu vejo muito é quantidade. Você chega para fazer uma fisioterapia, faz isso, aquilo outro, fica 5 horas fazendo fisioterapia. Ele poderia ter feito o mesmo resultado em 30 minutos. Mas pro leigo, né? Caraca, fiz 5 horas de fisioterapia, bonzão a fisioterapia. Quando você pega várias máquinas. Pega cientificamente, aquilo não tem a menor comprovação, a menor aplicabilidade. E aí? Como é que o paciente vai jogar isso? Não vai. Aí cabe a nós profissionais que atuamos na área tentar desmistificar e direcionar para o correto. Entendi. Então esse é o papo para você que está iniciando na física, que tem o sonho, pega esse papo. E o que a galera gosta, né? Resenha. Como que é a resenha na físio no futebol? Fisioterapia acaba que... Eu acho que é o profissional que mais tem contato com o atleta, né? Vira mais parceiro, né? Isso eu acho um pouco, assim, perigoso às vezes. Porque a gente pode brincar na hora de brincar, mas na hora do sério tem que ser sério. Eu posso ser o seu amigo acabar aqui, a gente desligar, a gente descer ali, tomar um vinho, beleza. Mas na hora de fazer o tratamento, você tem que fazer exatamente o que eu falar, ou se não fizer, você me dizer por que você não vai fazer, porque você pode estar certo também. Não, isso eu já fiz e não gostei. Aí eu vou te falar, não, mas eu tô fazendo isso por isso, isso e isso. Mas eu prefiro isso por isso, isso e isso. Aí, se tiver sentido, eu falo, beleza, então vamos trocar para isso. Mas, a partir do momento que você estreita uma relação, se você não mantiver um limite entre o profissional e vamos botar assim, o lazer, você vai perder o seu respeito e a sua autoridade sobre o seu paciente. Teve um clube que proibiu ter TV e proibiu celular dentro da físio. O que tu acha disso? Tu acha que isso é válido? Acho besteira. Eu também acho besteira isso. Por exemplo, você fez tudo o que tinha que fazer. Trabalhou, fez tudo, fortaleceu, tudo tinha que fazer. Aí
eu vou te colocar aqui na bota para relaxar alguma coisa. Qual o problema de você ficar com o celular? Né? Ah, não, mas eu tô mandando você fazer um exercício, um agachamento, ou responder uma tarefa que precise de atenção, aí tu vai ficar com o celular e fala, não vai. Mas isso aí, pra mim, não tem problema não. Se não for nada que atrapalhe a atividade proposta, pra mim, zero problema. E jogador migué? Tu já pegou um jogador migué que chegou, tu sabia que ele não tinha nada, tem vários. Mas ele chegou, pô, sentiu, e aí já tem pegou. Tem vários. E como que trata o jogador migué? Deixa ele lá. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Porque ele você tá faz se enganando, né? Você faz o que precisa fazer, continua fazendo o que precisa fazer e explica pra ele, ó, eu posso te ajudar até aqui, daqui pra lá eu não tenho mais como te ajudar, que foge, né, a minha parte, foge a minha parte técnica, aí já não depende mais de mim, então aí eu nem perco mais tempo. É que o cara tá se enganando, né? No caso, se ele quer me dar um migué pra não treinar... Eu falo isso também, eu não posso querer mais do que o atleta. Né? Ele que vai ganhar o salário dele por jogar, por fazer gol, por defender. Eu posso dar condições para que ele faça isso. Agora, se ele não quiser, eu vou querer mais que ele? Não vou. Não vou perder tempo. Vou dar mais atenção ao outro que quer. Agora, se você detectar que tem um atleta que está passando por um momento ruim, com problema, aí é diferente. Não é abandonar um atleta. Ele pode não querer por estar passando por um momento ruim, não está bem de cabeça. Aí você vai tentar resgatar. Mas não você babar de marmanjo. Babar de marmanjo, essa é boa. No nosso pensamento, como jogador, botou o choquinho ali, a gente vai ficar bom. Não. Quer dizer... não, mas tipo, não é que... a gente bota como, tipo, caraca, isso aqui vai fazer aquela mágica ali, quanto... na minha cabeça, como jogador, tô falando como uma rapaziada, né? Botou ali, quanto mais aquela parada ficar ali, o cara tá funcionando. Primeiro, vamos lá, então... Não, ó, primeiro ele parte do zero, você posicionar lá onde você quer, né? Ele parte do zero, aí você vai subindo, não é assim que fizeram em você, quando você fez o choquinho? Você vai subindo. Primeiro é sensitivo, primeiro você vai sentir o estímulo. Depois é motor, se você ficar olhando pro teu músculo ele vai estar pulando. Depois é o estímulo de dor. Então por isso que você vai subindo gradativo. Se você já der uma porrada, você já vai parar. Se tu me der uma maquininha dessa, eu vou botar no máximo até eu não aguentar. Na minha cabeça, quanto mais o bagulho tiver ali se movimentando, é que vai ficar bom. Não é o ideal. Aí você sobe até lá, né? No teu limiar de dor, que seja confortável. Aí com o passar do tempo, você vai parecendo, pô, tá mais fraco. Não tá mais fraco, a fibra que acomodou. Aí o que você faz? Sobe mais um pouquinho. Daí 5 minutos, ou o tempo que cada um tem. Alguns aparelhos até falam, ó... Né, regula aí que já acomodou, ele consegue detectar isso aí. Mas resumindo, assim, como né, fisioterapeuta, como profissional da área de saúde, não importa o aparelho que você usa, não importa o recurso, você precisa saber o que ele faz para saber se ele tem aplicabilidade para aquilo que você quer usar. Agora falando aqui, né, do dublê, né, para quem não tá ligado, para quem pegou essa resenha no meio do caminho, eu tive uma fratura de fíbula há 2 meses e meio atrás, vim aqui com o Samuca, né? Pô, Samuel Brandão, mas eu conheço como Samuca. Com 1 mês eu já tava andando, já estamos aqui na fase já de dar salto, tô dando um monte de pulo. Pô, ontem foi 1.500 pulos. Como é que tá sendo essa minha recuperação aqui? Bom, muito boa, né? Mais rápida até que o esperado, evoluiu muito bem. A dúvida é se a gente vai tirar o parafuso ou não. Né? Tem um parafuso aqui, tropa. Tem um parafuso atravessado. Pô, explica aí essa resenha aí. Imagina que tem 2 ossos da perna, né? Tíbia e fíbula. Tem um parafuso no meio. O dele ainda está bem perto da articulação. Então a dúvida é, o ideal seria tirar. Tem profissional que deixa, né? Dependendo se não estiver limitando. Mas o ideal é que tire. Então a nossa dúvida é, tira... Continua e vê como é que fica, depois, quando acabar esse campeonato, volta, né? Joga o segundo turno e vê como é que evolui, vê se limita o movimento. A gente ainda está discutindo, aí... Na minha vez é doideirada. O atleta, o fisioterapeuta, o médico, para ver se tira ou não.
Né? Explica como é que tira aí. Tem que tirar, abrir, tipo, como nem fosse uma cadeira mesmo, um parafuso. Então, te confesso que eu nunca tirei, não. Isso aí quem faz é o médico, mas... Mas tu tá ligado como é que é. É exatamente isso. Vai dar um cortezinho, porque... Mostra teu pé aí. Você pega o parafuso aqui, ó. Dá pra sentir o parafuso. Aí. Você sente o parafuso. Ele tá aqui. Então, na teoria, é um cortezinho. Acha o parafuso ali. Acha o parafuso. A gente tem o trampo. Podemos pegar, fica bonito. Botar um ultrassom aí, mostrar. Depois a gente faz um videozinho aqui e mostra como é que tá o parafuso. E aí? Corta ali, pega uma... Já viu Fórmula 1? Pneu... Pit stop? Cara, na minha vez é doideira fazer um pit stop no meu tornozelo. Aí vai pegar, só tem que ver, né? Falando sério, se tem fibrose ou não, se tá aderido ou não, se precisa cortar alguma coisa, mas se não é só desenrosca, fecha, acabou. Mas aí na minha cabeça, assim, como um leigo da área, vai ficar um buraco no osso, né? Ele fecha. Ele fecha. Igual tu quebrou o osso, ele vai consolidar. Tem que tomar leite pra cálcio? E aí, te falar uma parada legal. Assim que eu quebrei o pé, né? Começamos o tratamento. Aí eu comprei leite pra cara. Fiquei tomando leite. Porque na cabeça do cara não tem que recuperar o cálcio, né? Aí vai pra nutricionista. Aí comigo. Mas tomei leite pra caraca lá ele. Que loucura. Então demorou. Deixa uma resenha. Valeu. Tamo junto, rapaziada. Breve, o Dublê tá de volta jogando. Em breve eu tô de volta aí. Na minha vez é doideirada.